Olá, eu sou Marlene Fortuna e navego por 3 estilos artísticos, que é o teatro, a história da arte, ou chamam de arte visual, história da arte, e oralidade, comunicação oral. Estas 3 matérias se intercambiam. Por quê? Teatro. Um diretor pode dizer assim para mim: Marlene, eu quero uma interpretação barroca. Pronto, eu vou lá na história da arte, procurar o barroco e estudar o meu personagem de acordo com o barroco, como ele quer, todo emocional, todo cheio de sentimentos. Tá? Então, está ligado as artes visuais com o teatro. E com a comunicação oral, não resta a menor dúvida. As pessoas devem falar todas, para todas, não é só no teatro, com clareza, com tentativa de persuasão, empatia, etc. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a arte abstrata, que é uma das mais, não difíceis, mas é o estilo de arte que mais incomodou os artistas dentro da história da arte, sobretudo vindo de uma renascença que era perfeita do ponto de vista da vida e da figuração. Um homem chamado Vassily Kandinsky era advogado, músico, e um dia resolve mudar todos os paradigmas da história da arte. Até então, a história da arte era figurativa e eu já expliquei o que era figuração. É o que está na vida, que eu passo para a tela e reconheço vida e obra. E a coisa bela da figuração é que na vida o objeto está em tridimensionalidade e na tela ele dá a ilusão de tridimensionalidade. Por que ilusão? Porque a tela é bidimensional. A tela é reta. Certo? Vamos falar sobre abstração. Um homem chamado Vassily Kandinsky, já disse isso a vocês. Eu imagino que ele deva ter pensado assim: o mundo está cheio de figuração. A história da arte vem com a figuração desde a arte rupestre, passando pela Idade Média, pelo Barroco, pelo Rococó, pelo Romantismo, pelo Realismo. Foram muitos séculos de figuração. Claro que cada movimento figurativo tem suas características peculiares, mas a figuração está lá. Kandinsky disse: há algo além do real. Há algo além de colocarmos a vida na tela, porque inclusive, isso é muito interessante, a vida talvez faça melhor na vida, nela mesma, do que o artista na tela. Ele juntou-se com alguns colegas, não é? Os movimentos nascem sempre de junções, de grupos, ideia, e falou: o que há atrás da representação do real? O que há são linhas, cores, formas,
círculos, aqui está, coisas que eu não leio na vida. Aqui eu reconheço mulher, aqui eu não reconheço nada, porque não é para reconhecer, é para você entender, ler as linhas, os planos, os pontos. Por isso esse livro que ele escreveu, Ponto e Linha sobre o Plano. Aí ele foi mais longe e disse, aqui há uma espécie de espiritualidade, mas não essa espiritualidade que nós falamos comumente todos os dias. É que quando eu não leio a realidade, outros valores vão aparecer. E esses valores, um deles é o espírito da cor, por exemplo. Kandinsky dizia que as cores, as linhas, as formas falam. A história demorou muito para comprar essa ideia. Porque 14 séculos antes, fazendo figuração, e de repente, um homem que eles consideravam loucos, porque todo aquele que cria e que subverte o que havia até então é considerado louco, talvez. Ele falou, muito bem, é assim que será. Vamos mexer com as linhas, com os planos. E escreveu estes livros. Nestes livros, esses livros são como a Bíblia da abstração. Ele mudou, portanto, a alfabetização. Nós fomos alfabetizados por letras. Maravilha. Agora Kandinsky diz, nós vamos ser realfabetizados, porque agora nós vamos estudar na tela, repito, as linhas, as formas, as cores. Agora, é muito interessante porque eu dando uma aula sobre abstracionismo e falando sobre as cores, sobre o espírito das cores, sobre as cores e as formas que cantam, não é esse cantar comum, elas falam, não é que a abstração é tão nada, ao contrário, ela deve ser tudo, porque os elementos falam. Então, um dia dando aula, eu perguntei, pessoal, o que é que vocês veem aqui? Um disse, professora, eu vejo um lago. Aqui. Eu vejo um lago. O outro, do mesmo lago, diz, não, eu vejo um caminhão. Aí eu virei a terra. O que é que vocês veem agora? Ah, sim, onde tinha caminhão e lago, agora tem uma casa. E virei, e assim foi. Eu disse, tudo errado. Por quê? Kandinsky nos mataria. Não há forma reconhecida aqui. O que há, isto é muito importante, é que a maneira como o artista manipulou as linhas, os planos, as cores, as formas, deu a ilusão, a impressão de ser lago, guarda-chuva, homem, mas não é. Só uma pessoa acertou. Todos falaram coisas da figuração, que já falei que não é, que ele prioriza quase que os elementos geográficos da história. Só uma moça disse, eu não vi nada, Marlene. Sabe o que eu vi? As cores,
os planos e as linhas que ele distribuiu no suporte. Eu já falei que o mundo clássico é caracterizado pela perspectiva e, o mais importante, pela cópia da realidade. Aí eu passei para Kandinsky, que aboliu a realidade e deixou na tela linhas, cores e forma. É tão verdade que ele acreditava nisso, que além dos 2 livros que ele escreveu, Jacqueline Dischenstein escreveu sobre a cor eloquente, falando que a cor, ela atrai as pessoas dependendo da cor que a pessoa queira ou goste. Cor eloquente, a cor atrai o receptor. E Dondi falou, isso é importante, ó, sintaxe da linguagem visual. Ou seja, quando fala sintaxe, passamos pela palavra gramática. Então, significa o que Kandinsky pregoou. Senhores, vocês vão ser alfabetizados 2 vezes em vossas vidas. A primeira alfabetização é a normal. A, B, C, D, ponto. E a segunda alfabetização é a visual, que é esta. Com a, ele diz que é a minha abstração que exige um vocabulário, uma alfabetização visual. Eu vou mostrar agora a figuração e a abstração. E primeiro na tridimensionalidade e depois na bidimensionalidade. Aqui é uma figuração. Eu estou reconhecendo que é uma moça. Ah, mas é uma deusa. Não importa. Eu estou reconhecendo que é uma mulher. Abstração. Linhas, cores, diagonalidades. Isso que eu tenho que estudar. Não inventa moda que aqui tem um elefante, aqui tem uma cadeira. Não. Aqui tem como é que se estuda a arte abstrata e se lê e se escreve. De quantas linhas ela é formada, de quantas cores ela é formada, quantos pontos ela tem e por aí vai. Aqui é nossa maravilhosa deusa da justiça, Pala Atena, deusa da justiça. Figuração, abstração. Aqui acontece uma novidade. É o seguinte: quando a gente dá liberdade para nós mesmos, tudo pode, tudo entra. Como assim, Marlene? Tá. Na figuração, ou seja, no Renascimento, por exemplo, você não podia sair da lei. Onde estão os olhos, estão os olhos. Nariz, a boca, o corpo. Eu não podia, na arte clássica, fazer isso. Mas na clássica, mas na abstrata eu posso fazer isso. E cada momento que eu viro, em cada momento que eu viro, as linhas, as formas e as cores se movimentam. Não adianta me dizer, professora, quando você vira eu vejo um lobo, aí se vira eu vejo uma roupa. Não é nada disso. Aqui estão linhas, formas,
cores, plano. E aqui está a realidade no plano com a perspectiva que o artista dá ao passar do plano para a tela. Eu disse a vocês que a liberdade é um problema, porque durante todo o mundo clássico nós estávamos presos em leis. Acabei de dizer, o olho tem que estar no lugar, o cabelo, ele pode viajar como ele quiser, mas tudo está no lugar. No mundo moderno, eu posso sair do lugar. Portanto, o que eu quero realmente dizer é que depois da abstração de 1910, tudo mudou e cada um fez o que quis. Por exemplo, sabe como foi feita essa tela? Coloca-se um papel branco no chão, pega-se uma latinha, furo a latinha embaixo, coloco a tinta dentro e vou fazendo assim na tela, para arbitrarizar o conteúdo. Eu quero ver o que vai sair, porque eu não sei. Um outro pega o pincel, molha na tinta e faz isso na tela. Arbitrarizou as cores. Então, a partir do momento que eu tiro as leis e que vem a liberdade, vem a arbitrariedade. Eu faço o que eu quero, sem a lei determinada, imposta no classicismo. Para terminar, é o seguinte: um dia me deu uma loucura e eu disse para os meus alunos: nós vamos fazer uma prova diferente. Quero ver se vocês entenderam a aula. Vocês vão criar 6 telas. Uma, por favor, uma realista, que é de onde vocês vão partir. Realista, perfeita, clássica, né? Realista, tudo legal. Este realismo vai passar pelo segundo movimento da modernidade, impressionismo, que eu não posso explicar por conta do tempo. Do impressionismo eu vou para o expressionismo, terceiro movimento da modernidade. Do expressionismo eu vou para o cubismo de Picasso, outro elemento da realidade. Aqui começa a distração. Esta é uma abstração geográfica que se chama neoplasticismo e esta é uma abstração aleatória. As cores, como o artista quis, onde quis fazer, fez no chão, colocou a tinta ou jogou, não importa. E a outra é esta, aqui. Realismo. Figuração absoluta, tá? Na Idade Moderna isso vai se decompondo em impressionismo. Expressionismo. Cubismo. Neoplasticismo e abstração. Aqui, ó, a história já falou, vamos tirar a realidade, menina, da tela e vamos mexer com as cores e com as formas. Vamos. Neoplasticismo e abstração. E assim,
encerrou-se a nossa explicação de alguns estilos, não é? Da história da arte. Alguns. Todos esses que estão aqui, eu levo 1 ano para dar. 1 ano. Porque você tem que explicar todo o impressionismo, todo o expressionismo, todo o cubismo, Você tem que explicar todo o impressionismo de Monet, todo o expressionismo de Edouard Munch, todo o cubismo de Picasso, todo o neoplasticismo de Mondrian e todo o abstracionismo de Kandinsky. Aí eu tenho o primeiro semestre todo para arte clássica e o segundo semestre todo para a arte moderna. Por que eu fiz isso? Para eles entenderem que de um realismo, de uma forma, quase uma fotografia, uma forma concreta da vida, eu chego aos elementos puros da pintura. Ponto, linha, plano e cor. Muito obrigada a todos. Haverá um dia onde eu poderei trabalhar com cada movimento, explicar cada movimento, que é um estudo delicioso. Hoje fizemos uma geral, não é? Por questão de tempo, por questão de tudo, né? Quando eu falei para vocês, eu esqueci de falar desse livro, Sintaxe da Linguagem Visual, é claro que eu estou falando da abstração, porque sintaxe, gramática, você tem que se realfabetizar para ler a abstração. Para ler o clássico, também você tem que ter cultura, mas não essa realfabetização que Kandinsky propõe. Está certo? Então, muito obrigada por terem me ouvido, muito obrigada por terem acompanhado e quem sabe nos encontraremos em outras vezes para mais conversas sobre esse mundo do teatro, da história da arte e da comunicação oral, aos quais eu pertenço desde muito pequenininha, ralando, estudando e lendo, até chegar este momento da minha vida. Muito obrigada.